PSOL, Partido do Socialismo e da Liberdade. Esse é o nome do Partido Socialista e Liberdade aqui do Brasil. E eu vou comentar um pouco sobre a nomenclatura desse partido, assim como qual que são as matrizes morais que ele se utiliza para se comunicar com o seu público. E vou falar porque eu acho que essa comunicação ela é bastante incompleta. Uma coisa que a gente tem que entender muito bem, quando a gente vai falar de política, quando a gente vai falar de comunicação de uma forma geral, é entender que a gente tem várias dimensões na comunicação. Se você já viveu mais do que 20 anos, você entende muito bem que a comunicação verbal é só parte da comunicação e a comunicação não verbal é outra parte da comunicação, e quando essas coisas não estão alinhadas, você não consegue fazer uma boa comunicação. E se você está apelando apenas à parte verbal ou apenas à parte não verbal, a sua comunicação não fica completa. Então, quando você estuda psicologia moral, você vai ver que as sociedades elas se enquadram em basicamente 6 tipos de complexidade, onde seria basicamente o ramo do cuidado / dano, da liberdade, da justiça, da lealdade, da autoridade e da pureza. E se você for analisar os principais partidos políticos à esquerda no mundo, principalmente aqueles com uma linhagem bem progressista, e eu estou falando aqui progressista não com o sentido do Ciro Gomes, eu estou falando com outro sentido, com o sentido de ser bastante woke, digamos assim. Você comunica apenas com 2 linguagens, então você tem uma comunicação bastante incompleta. Agora, se você é uma pessoa liberal ou mais conservadora que nem eu, você vai entender que a comunicação para pessoas como nós, ela se dá através de 6 dimensões e não apenas 2 e uma outra aqui, que é um pouquinho também, a esquerda também fala um pouco de justiça, embora ela não fale tanto de proporcionalidade como a direita fala. Tá legal? Então, quando a gente analisa cuidado, liberdade, justiça, lealdade, autoridade, pureza, coisas do tipo, a gente vai ver que a esquerda, ela se importa com cuidado, ela se importa com liberdade e ela se importa um pouco menos com justiça. Agora, a direita conservadora, ela vai se preocupar também com cuidado. Ela entende diferentemente o que você entende como cuidado, mas você tem uma noção muito forte do que é causar o dano a alguém e você não gosta disso acontecendo, seja você uma pessoa de esquerda ou de direita, apesar de você considerar o limiar de dor e os grupos prioritários dessa dor como sendo diferentes. Mas você ainda tem esse sinalzinho na sua cabeça, né? Então, cuidado, liberdade também, que é a parte da opressão. A esquerda ela é muito forte nessas 2 coisas. Então, a gente vai conseguir ver em outros candidatos, em outros partidos, e eu vou fazer vários vídeos sobre isso, é que eles se comunicam dessas outras formas também. Então, quando você pega o Partido do Socialismo e Liberdade, olha só, o socialismo ele fala aqui para a primeira parte das matrizes morais que geralmente a gente comumente utiliza, que é a parte do cuidado / dano. E a segunda parte do nome do Socialismo e Liberdade é justamente a liberdade, ou seja, é um partido que comunica muito fortemente nessas 2 partes das nossas matrizes morais, que consegue fazer bastante sucesso em regiões muito urbanizadas e regiões muito globalizadas, digamos assim, mas é muito restrito eleitoralmente falando e ela não consegue se comunicar com boa parte da sociedade que tem uma percepção da realidade com antenas que não estão sendo estimuladas pelo papo único e exclusivamente de cuidado e de liberdade. E aqui no Brasil eu diria que apesar do PT ser um partido de esquerda, o PT ele até que consegue fazer um certo diálogo com essas 6 vertentes. Não à toa ele é um partido muito forte aqui no Brasil. Tem outro partido que tem... outra personalidade que também consegue fazer esse diálogo, que é o Bolsonaro. Tanto o PT quanto o Bolsonaro conseguem fazer um diálogo muito bom com essas 3 vertentes das nossas matrizes morais que a gente estuda em psicologia moral. E eu estou me utilizando aqui principalmente do estudo do Jonathan Haidt, muito legal, recomendo fortemente. Legal? Então, se você quer fazer uma comunicação boa, você precisa utilizar de tudo isso. Quem também não consegue fazer uma boa comunicação porque foca muito em partes muito restritas? PSDB. PSDB tem uma comunicação horrível, horrenda.
e ele foca em partes muito específicas da personalidade e não consegue se conectar com a população em geral. Então, se você for analisar um pavê, por exemplo, o gosto do pavê não depende apenas do gosto, depende do aroma, depende da aparência, depende da textura. Então, se você quer fazer uma boa experiência, você precisa ter todos esses componentes simultaneamente. Claro, às vezes você vai dar mais valor para uma parte e menos para outra. Por exemplo, às vezes tem bolo que é muito gostoso apesar de feio. E às vezes eu vejo um bolo feio e eu sei que pode ser muito gostoso, porque eu tenho um hábito de já ter comido muitos bolos gostosos. Então, talvez eu não ligue tanto para a estética, mas eu ligue mais para a textura, por exemplo. Então, essas coisas precisam ser consideradas quando você vai fazer uma candidatura. E uma candidatura de terceira via tem que entender muito bem disso. Eu vou fazer vídeos explicando cada uma dessas vertentes um pouco melhor. Então, aquele grafiquinho que eu gosto de fazer com vocês aí, esquerda, direita, antissistema e sistema, é apenas parte de um certo modelinho que eu tenho aqui na minha cabeça e que eu acho que os principais experts em política no Brasil, marqueteiros políticos, não têm a mínima noção de como se trabalha com esse tipo de coisa e é por isso que eles gastam tanto dinheiro e não conseguem nada. Quando você for analisar, por exemplo, o fracasso da candidatura Geraldo Alckmin em 2018, você começar a ver que tipo de palavra o Geraldo Alckmin utilizava para falar contra o PT e contra o Bolsonaro, você vai ver que realmente não tinha a menor chance de dar certo. Ele falava por uma coisa muito restrita de uma certa elite centrista urbanizada, que não estava dialogando com os instintos mais sei lá, intrínsecos à nossa categoria animal. Beleza? Então, o PSOL, apesar de eu não concordar que é possível fazer socialismo e liberdade ao mesmo tempo, não é a minha opinião que vale. O que vale é o que as pessoas entendem e as pessoas que votam no PSOL entendem que ele dialoga muito bem com a questão do cuidado /dano e muito bem com a questão da liberdade /opressão, mas ele vai conseguir ficar apenas num certo segmento da sociedade dialogando com um certo tipo de pessoa. E se eles quiserem crescer, eles vão ter que aprender muito melhor isso. Eu acho que no Brasil, apenas o PT e o Bolsonaro que dominam mais ou menos isso daqui. Mesmo que eles não tenham isso de forma sistemática, né, de forma totalmente transparente para si, né, autoevidente. Talvez eles façam isso meio que na intuição. Eu acho que o Ciro Gomes tem um pouco de capacidade para se adequar melhor nisso daqui, porque ele também é um cara que, apesar dele se dizer progressista, ele não é aquele progressismo extremamente restrito das grandes bolhas urbanas. Ele tem uma questão muito forte de lealdade, que pode ser muito bem explorada, principalmente quando a gente vai começar a pensar em coisas como o patriotismo. Tá legal? Então, é basicamente isso que eu queria falar com vocês. Qualquer dúvida, escrevam aí embaixo. É isso aí, um abraço. Tchau, tchau.